Página 74, exercício 5. Em um triângulo ABC, as medidas dos ângulos externos relativos aos vértices A e B são 100 e 130, respectivamente, conforme mostra a figura. De acordo com esses dados, classifique em verdadeira ou falsa cada uma das afirmações. Então, estou perguntando se o triângulo ABC é equilátero. Vindo aqui para o desenho. Nós sabemos que essa alternativa é falsa, porque para um triângulo ser equilátero, ele precisa ter todos os seus três ângulos internos iguais a 60. E visto que o ângulo interno é suplementado ao seu ângulo externo, se aqui tem 100, aqui vai ter 80, porque é suplementar. Se aqui tem 130, aqui vai ter 50, porque é suplementar. E a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180. 80 mais 50, 130. Para 180, falta 50 graus aqui. Então, a primeira alternativa é falsa, porque não tem as três medidas iguais a 60 graus. Alternativa B. O triângulo ABC é obtusângulo. O triângulo obtusângulo é aquele que tem um ângulo obtuso, ou seja, um ângulo maior do que 90 graus, o que não acontece aqui. Todos os ângulos são menores que 90 graus. Então, essa também é falsa. Alternativa C. O triângulo ABC é isósceles. Essa é verdadeira porque o ângulo B, que vem de ABC, e o ângulo C, que vem de ACB, são congruentes. Então, visto que ABC é congruente ou tem mesma medida que ACB, então esse triângulo é isósceles, pois tem dois ângulos iguais. Então, essa é verdadeira. Alternativa D. A medida do segmento AB é congruente à medida do segmento AC. Essa também é verdadeira. Já que o ângulo ABC é congruente ao ângulo ACB, então os lados opostos a eles, que é o AC e o AB, também têm medidas iguais, pela propriedade de triângulos isósceles. Se dois ângulos têm medidas iguais, os lados opostos a eles também têm medidas iguais. Então, essa também é verdadeira. Alternativa E. BC congruente a AC. Vamos ver aqui. BC, AC. Essa vai ser falsa. Porque esse ângulo aqui, que é oposto ao lado AC, é diferente do ângulo que é oposto ao lado CB. Então, se tem ângulos diferentes, então os lados opostos desses ângulos também vão ter medidas diferentes. Então, essa é falsa. Agora, a alternativa F. O ângulo CAB congruente ao ângulo CBA. CAB, então, é este ângulo. Congruente ao ângulo CBA, este ângulo. Já deu para perceber que é diferente. Este aqui é 80 e este aqui é 50. Então, também é falsa essa alternativa. Ficando a ser verdadeira a letra C e a letra D, dizendo que esse triângulo ABC é isósceles, onde os ângulos B e C são congruentes e os lados opostos a eles, que são AC e AB, também são congruentes. Página 74, exercício 6, diz assim. No projeto de um avião, um engenheiro desenhou três eixos R, S e T, que denominou o eixo do corpo do avião e eixo das asas, conforme a figura abaixo. Cada um dos ângulos obtusos que R forma com S ou T mede 30 graus a mais que a medida do ângulo AOB. Sabendo que as asas têm comprimento iguais, a medida do ângulo OBA é... Analisando a figura, temos aqui o eixo R, o eixo T e o eixo S. O problema nos informou que o ângulo obtuso que R forma com S e R forma com T tem 30 graus a mais do que AOB. Então, se chamarmos AOB de X, vamos dizer que esse ângulo obtuso aqui, que é o ângulo maior do que 90, será X mais 30. E esse outro obtuso aqui, de R com T, também será X mais 30. E a pergunta é, sabendo que as asas
tem comprimentos iguais, ou seja, este segmento igual a este segmento, qual é a medida do ângulo OBA? Então, eu quero saber esse ângulo aqui. Vamos traçar uma linha auxiliar aqui. Queremos saber esse. Para saber esse, primeiro vamos calcular o valor de x. Para saber o valor de x, basta calcular x mais 30 mais x mais 30. Formando assim um ângulo de 360 graus, que é uma volta inteira. Então, fazendo x mais 30 mais x mais 30 igual a 360. Temos aqui 3x igual a 360 menos 60. Vem para cá negativo. X igual a 300. E esse 3 passa para cá dividido por 3. X igual a 100. Agora que sabemos que essa medida desse ângulo aqui vale 100, fica fácil saber o ângulo OBA, que é o que está perguntando. Porque se esse comprimento dessa asa é igual a esse comprimento dessa asa, então os ângulos opostos a eles também têm medidas iguais. Se aqui é 100 e a soma dos três tem que dar 180, então vai ficar 40 para cá e 40 para cá. Sendo assim, a medida do ângulo OBA será 40 graus. No exercício 7 da página 74 diz assim: há milhares de anos, um meteorito com mais de 1 milhão de toneladas chocou-se com o solo do Arizona nos Estados Unidos da América, formando uma enorme cratera, a cratera de Barringer. Para medir o diâmetro dessa cratera, um geólogo fixou 2 pontos A e B, extremos de um diâmetro da cratera, e caminhou 1.260 metros a partir do ponto A, perpendicularmente a AB, até um ponto C, tal que a medida do ângulo ACB é 45 graus. Qual a medida do diâmetro AB? Aqui no desenho, essa é a cratera. AB é o diâmetro da cratera. Então, ele fixou um ponto C perpendicularmente, ou seja, formando um ângulo de 90 graus, com o ponto AB. E andou 1.260 metros do ponto A até o ponto C. E nos informou ainda que o ângulo ACB mede 45 graus. Sendo assim, a gente pode perceber que formou um triângulo isósceles, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180. Se aqui tem 45, aqui tem 90. 90 mais 45, 135. Para 180, falta ainda 45 graus. E no triângulo isósceles, os lados opostos aos seus ângulos congruentes também são lados congruentes. Então, se aqui mede 1.260, o diâmetro da cratera também será 1.260 metros. A questão 8 diz assim: na figura ao lado, o ponto B pertence a CD. O triângulo ABC é equilátero e AB é igual a BD. Calculem a medida de um ângulo agudo formado pelas bissetrizes dos ângulos BAD e BDA. Então, analisando aqui a figura, visto que ABC é equilátero, cada ângulo do triângulo ABC mede 60 graus. O ângulo externo relativo ao vértice B mede 120 graus. Visto que AB é igual a BD, então esse é um triângulo isósceles. Então, essas duas medidas que são os ângulos opostos ao lado AB e BD têm mesma medida. 120 para 180 falta 60. Então, são 30 graus aqui e 30 graus aqui. 30 para cada. O problema é que a gente calcule o ângulo agudo formado pelas bissetrizes dos ângulos
BAD, então BAD, que é a bissetriz desse ângulo, e a bissetriz de BDA, a bissetriz deste ângulo. A bissetriz do ângulo BAD é um segmento de reta que divide o ângulo BAD em dois ângulos iguais, ou divide ele ao meio. Vamos fazer essa bissetriz aqui. Se aqui tinha 30, então ficou 15 para um lado e 15 para o outro. A bissetriz de BDA, da mesma forma, é um segmento de reta que divide o ângulo BDA ao meio, formando dois ângulos iguais. Visto que tinha 30, ficou 15 e 15. Agora quer saber qual a medida do ângulo agudo formado por essas bissetrizes. Ângulo agudo, então, vai ser esse ângulo menor que 90. Vai ser esses ângulos aqui, ó, que são opostos pelo vértice. Para saber isso, a gente vai pela teoria de que a soma dos ângulos internos de um triângulo resulta em 180. Se aqui tem 15 e aqui tem 15, resulta em 30. Mas o que falta aqui para resultar em 180? Então, aqui terá 150. Se aqui tem 150, do lado de cá também vai ter 150. E essa volta inteira aqui resulta em 360. Nós já temos 300, que é 150 desse e 150 desse. Então, falta 30 graus desse ângulo agudo e 30 graus desse ângulo agudo. Tendo assim, a resposta é 30 graus o ângulo agudo formado por essas bissetrizes de BAD e BDA. Página 74, exercício 9. O triângulo ABC é isósceles de base BC e M é o ponto médio da base. Determine a medida do ângulo ABC. A mediana AM coincide com a bissetriz interna relativa ao vértice A e também coincide com a altura relativa a esse vértice. Sendo bissetriz, se aqui tem 35, aqui também tem 35, porque a bissetriz divide esse ângulo em dois ângulos iguais. Sendo a altura, aqui ela forma um ângulo reto, porque é perpendicular a essa base BC. Sendo assim, a medida do vértice ABM será 35 mais x mais 90, que é igual a 180, porque a soma da medida dos ângulos internos deste triângulo resulta em 180 graus. Aqui fica assim, x é igual a 180 menos 125. X igual a 55 graus. Então, o ângulo ABC vai medir 55 graus. Em um triângulo ABC, retângulo em A, o ângulo ACB mede 40 graus. Calcule a medida de um ângulo agudo formado pela mediana relativa à hipotenusa e pela bissetriz interna relativa ao vértice B. Primeiramente, vamos construir o desenho. Tá aqui. Aqui está o triângulo retângulo, retângulo em A, então essa é a hipotenusa. Visto que eu vou precisar da mediana, eu coloquei aqui o ponto médio na hipotenusa. O problema nos indicou que o ângulo ACB mede 40 graus, então aqui eu já coloco 40 graus. Visto que a soma da medida dos ângulos internos dá 180, aqui eu tenho 40 mais 90, 130. Para 180, falta 50 graus aqui. Agora vamos construir o que o problema está nos pedindo. O problema está nos pedindo aqui para calcular a medida de um ângulo agudo formado pela mediana relativa à hipotenusa. Então, vamos precisar construir uma mediana relativa à hipotenusa e pela bissetriz interna relativa ao vértice B. Então, voltando aqui para o desenho. Essa é a hipotenusa, eu preciso da mediana. Então, vai ser uma linha que liga o ponto médio ao seu vértice. Essa é a mediana relativa à hipotenusa.
Agora, a bissetriz relativa ao vértice B. A bissetriz vai ser um segmento de reta que divide esse vértice em dois ângulos iguais, ou dois ângulos congruentes, seguindo até o lado oposto. Se aqui media 50, agora ficou 25 para cada. Visto que a M é essa mediana relativa à hipotenusa BC, então temos que a medida de AM é congruente ou é igual à medida de BM. Então, essa medida é igual a essa. Podemos dizer que BM é igual a M. Se AM é igual a BM, então temos que o triângulo AMB é isósceles. Sendo assim, esse ângulo B é congruente ao ângulo A. Se aqui tem 50, aqui também terá 50 graus, porque são opostos aos lados BM e AM. Então, aqui tem 50 e aqui também tem 50. Chamemos de I o ponto de encontro da bissetriz BS com a mediana AM. Esse ângulo formado aqui, vamos chamá-lo de alfa. Se aqui tem 25 e aqui tem 50, considerando esse triângulo A e B, a soma dos seus ângulos internos tem que dar 180. 25 mais 50, mais o ângulo alfa, resulta em 180. Sendo assim, alfa será 180 menos 75, que vai dar 105. 105 não é um ângulo agudo. Se 105 não é o ângulo agudo, o seu suplementar é que será o ângulo agudo, que é 75 graus. Encontramos, assim, o ângulo agudo formado pelas bissetrizes, que é 75 graus. O seu oposto do lado de cá também 75 graus, e o oposto do ângulo alfa aqui, 105 graus. Então, a resposta é essa. O ângulo agudo formado pela bissetriz e pela mediana será 75 graus.